horror, medo, destruição. Estamos no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas aqui pelos nazistas. O objetivo? Criar uma raça pura. Construído no início da década de 1940, Auschwitz foi o maior complexo de extermínio nazista. Mais de 100 mil pessoas ficavam confinadas ao mesmo tempo em 3 unidades principais e cerca de 40 subcampos. Judeus, homossexuais, ciganos e opositores de Adolf Hitler eram trazidos para cá. As viagens de trem duravam dias dentro de vagões superlotados, sem comida, água e com pouca iluminação. Muitas pessoas não suportavam as condições desumanas da jornada e morriam antes mesmo de chegar à Polônia. No campo de concentração, os prisioneiros eram submetidos a um processo de seleção que separava homens e mulheres, crianças e idosos. Eles tinham as cabeças raspadas, o antebraço tatuado com um número de identificação e os pertences roubados. As pessoas saudáveis eram enviadas para trabalhos forçados em fábricas ou aproveitadas para a construção de armamentos. Os gêmeos foram utilizados como cobaias em experiências médicas comandadas por Josef Mengele. Pistas indicam que o Anjo da Morte, como o médico alemão ficou conhecido, teria fugido para a América Latina com o fim da guerra. Há indícios de que Mengele teria morrido no Brasil no final da década de 1970. Hoje, o Museu de Auschwitz preserva a memória do Holocausto. A coleção reúne cerca de 110 mil sapatos, 12 mil utensílios, malas, centenas de óculos, próteses e mais de 350 exemplares dos temidos uniformes com listras azuis. A cor da estrela no peito ajudava a identificar a origem e a condição social das pessoas. Neste lugar, famílias de diversos países da Europa foram separadas e destruídas pelo projeto nazista. As fotos dos prisioneiros estão expostas como um catálogo da morte. Numa época em que a vida valia tão pouco, as pessoas eram amontoadas em galpões de madeira, sem aquecedor para enfrentar o frio de inverno e sob condições higiênicas propensas ao surgimento de doenças. Nestes corredores e campos cercados por arame farpado, idosos e crianças eram frequentemente espancados por motivos banais. Homens foram castigados por pedir comida e água. Mulheres eram estupradas para a simples diversão dos soldados nazistas. Centenas de prisioneiros suicidaram por não suportar as humilhações e torturas. Neste muro, milhares de pessoas foram fuziladas. Hoje, o lugar é um ponto de homenagem às vítimas. Inovações macabras fizeram de Auschwitz uma máquina sofisticada de extermínio. O campo de concentração era o único em que as linhas de trem iam até dentro das instalações. A estrutura foi planejada nos últimos anos da guerra para diminuir o tempo entre a chegada dos prisioneiros e a morte certa nas câmeras de gás. O teto e as paredes pretas revelam que aqui funcionava uma das salas da morte. As pessoas eram atraídas para as câmeras de gás com o pretexto de que iriam tomar banho. Cerca de 700 pessoas poderiam ser colocadas ao mesmo tempo neste espaço. O gás venenoso era liberado por aberturas no teto. Em 3 minutos, as primeiras pessoas começavam a cair sem vida. Os corpos eram levados para uma sala em anexo, onde fornos de incineração queimavam as pistas do massacre. Em outras ocasiões, quando o processo para desaparecer com as evidências do crime precisava ser acelerado, centenas de cadáveres eram queimados em valas ao ar livre. Os soviéticos ocuparam Auschwitz no dia 27 de janeiro de 1945.
Na tentativa desesperada de apagar com vestígios das atrocidades, o exército nazista destruiu câmeras de gás e uma parte dos galpões que servia de alojamento. Muitos documentos e objetos simplesmente desapareceram. Entre as mais de 2.800 pessoas encontradas com vida, pelo menos 180 eram crianças. Conhecer Auschwitz nos permite ser testemunhas do maior crime cometido contra a humanidade no século XX. Os visitantes deixam o antigo campo de concentração com sentimentos à flor da pele e dispostos a refletir sobre as suas crenças e valores. A única certeza é a de que jamais poderemos deixar que este genocídio se repita.